A paz seja convosco. Amém. 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 Vamos dar continuidade à nossa escola dominical. Não é, Helena? Beleza? Podemos começar, Helena? Podemos? Estamos falando Teologia da Alegria. Podemos começar? Sim, senhor. Quer que se tente mais um intervalo? Não. Já foi o suficiente. Acho que é Manu ficou. As imagens da riqueza. Lembro-me de uma propaganda de página inteira de uma cadeira giratória que mostrava um homem em um escritório todo atapetado. Vamos acalmar, gente? Atapetado? É, um tapete. Atapetado. É de tapete. Todo ele atapetado. Ou então acarpetado. A mesma coisa. A frase que se destacava dizia... A frase que se destacava dizia: seus ternos são feitos por encomenda, seu relógio é folheado a ouro, sua cadeira de escritório é... Sob o retrato do homem lia-se isso: trabalhei arduamente e também tive sorte, meu negócio é bem sucedido. Eu queria que meu escritório refletisse isso, e acho que consegui. Para minha cadeira escolhi uma da marca X. Ela combina com a imagem que eu queria transmitir. Se você não pode dizer isso da sua cadeira, será que não está na hora de sentar-se numa cadeira da marca X? Afinal de contas, você já não ficou muito tempo sem uma dessas? E essa é a ideia que as pessoas trazem para fazer com que nós compramos algo. Eu falei para vocês do exemplo, Manu. Já falamos daquele exemplo, por exemplo, do cigarro, Hollywood. Que para você ser uma pessoa de sucesso, ser um homem que tem aquelas mulheres, ou ser uma mulher que tem aqueles homens, tem que fumar Hollywood. Mas do outro lado estava o Marlboro, que para você ser um macho, machão assim, olho azul, aquela barbona e tal, você tem que fumar Marlboro. Então sempre se vende uma ideia através de imagens, porque uma imagem... Fala mais. Fala mais. É interessante você pensar nas condições de imagem, porque na igreja da Idade Média as pessoas não sabiam escrever e ler. Era proibido. Não se ensinava. Apenas as pessoas que eram muito ricas ou que eram clérigos, ou seja, eram sacerdotes, eles tinham acesso à cultura. Então as pessoas elas não tinham conhecimento. Então, para que houvesse o ensino da palavra de Deus, eles usavam de imagens. Se você for numa igreja católica romana e você vê muitas imagens, não contexto de imagem, de escultura, mas imagens nos vitrais, mostrando algumas imagens e tal, aquilo ali era didático, era uma forma de ensinar as pessoas que não sabiam ler e escrever. Tanto que as faculdades mais importantes do mundo, Oxford, Cambridge, Yale, Harvard, elas todas vieram dentro do contexto católico romano, de pessoas que começaram a ensinar as pessoas, porque viam que elas tinham necessidade de estudar. Então a primeira matéria que teve nessas faculdades todas era teologia. Tá? Então, o quadro que você vende, que você mostra, ele vai te levar a fazer uma manutenção disso, porque você tem que sempre estar atualizando, para que você sempre possa transmitir para as pessoas o que é. Então eu lembro que eu congregava lá em São Paulo, uma igreja, ainda não conhecia Los Angeles, tempo triste. Tempo triste. Entendeu? Mas aí havia um padrão. O casal de pastores que havia deixado o sacerdócio, ele tinha 80 anos, 70 e poucos anos. Quando eles entravam na igreja, parecia que a igreja parava, porque ele era um homem magro, alto, com um terno muito bem passado, entendeu? Perfeito, cabelo com aquele brilhantinho assim, nem um fio de cabelo, nem aquele do Moisés saindo para um lado da frente, sabe?
E a mulher dele, uma senhora, um pouco mais baixa, claro, né? Tinha que ser por ele. Tá? E aí ela estava com aquele vestido lilás, da cor da roupa da Vânia, entendeu? Até o chão, com sandália, entendeu? E o cabelo também lilás, entendeu? Todo armado. Se ela fizesse assim, o cabelo não se movia. Era a figura que era o quê? A santidade. Mas acho que eles nem pisavam no chão. Quando eles entravam na igreja, a figura, ela vende muito a ideia do que você é ou do que você quer. Tá? A filosofia da riqueza, nessas linhas, é mais ou menos assim. Se você trabalhou para ter as imagens de riqueza, seria burrice negá-las a si mesmo. Se eu tenho, eu não tenho culpa disso. Então, o que é bonito para si, e aí as pessoas elas exteriorizam isso, inclusive na parte física. Quantas, em especial mulheres, se mostrando na internet, cristãs, não cristãs, casadas, não casadas, se mostrando, buscando uma aprovação. É claro que toda essa posição, ela vem da nossa cultura, que é machista, que é patriarcal, pecaminosa, em que ensina que a mulher, para ela ser reconhecida, ela tem que ter um padrão. Então as mulheres, elas ficam buscando uma afirmação em cima de uma imagem que elas mesmas são ensinadas desde novas a transparecer. Fale, Aisla. Aisla vai falar, né? Isso é econômico de vaidade? O que? A exposição? A exposição Claro. que a gente tem de mais do que Sempre, tá? Não há problema da exposição. Helena, sem fazer barulho. Tá? Então, o que é vaidade? É eu mostrar quão bem eu estou, quão forte eu estou. Não estou falando de você não, hein, Moisés? Quão forte eu estou. Mas imagina que o Moisés, fazendo lá a propaganda lá dele, ele tivesse todo arrebentado antes. O cara ia falar assim, pô, eu vou na academia treinar com Moisés, por quê, né? Ó, o cara, se o professor está derrubado, né? Imagina os alunos. Então acaba sendo, no caso dele, uma figura de marketing para aquilo que ele está vendendo. Ele está vendendo para os alunos dele venham treinar jiu-jitsu comigo, porque você vai ficar bonitão e fortão como eu. Não é isso, gente? Ou não é? E o cabelo vale. É ou não é? E o cabelo vale. Mas é isso. Entendeu? Mas não é isso. O cabelo vai lá, se o professor está quebrado, é porque os alunos bateram. Bateu, tá certo bem, tá? Voltando. A filosofia da riqueza nessas linhas é mais ou menos assim. Se você trabalhou para ter as imagens da riqueza, seria burrice negá-las a si mesmo. Se 1 Timóteo 6,9, que nós já lemos, é verdadeiro, e o desejo de ser rico nos leva à arapuca de Satanás e à destruição no inferno, então esse anúncio que explora e promove o desejo é tão destrutivo como qualquer coisa que você leia nos anúncios sobre, por exemplo, sexualidade. Então as pessoas elas vendem coisas ilícitas, mas elas também vendem coisas lícitas que por causa do seu desejo se tornam ilícitas. Então diante de Deus, essa mensuração de que um pecado de adultério ele é maior do que um pecado de fofoca ou de vaidade é raciocínio humano, não é divino. As escrituras elas deixam muito claro. Quando ele começa a colocar a relação de pecados, ele coloca no mesmo nível, seja a falta de humildade, a falta de amor, com assassinato, com pedofilia, ele coloca num pacote só, porque tudo é pecado. É claro que cada pecado vai ter a sua pena específica lá no inferno, se não tiver aqui na terra. Tá? Mas pecado é pecado, e todos eles se tornam dignos do inferno. Você está livre, ou melhor, você está alerta e livre das falsas mensagens da propaganda? Será que quando você ouve uma coisa, você consegue lidar com isso? Será que a possibilidade de você comprar um novo caminhão afeta você? Será que, entendeu?
estou falando de bons negócios, mas será que eu ter um outro caminhão é um símbolo de status para dizer que eu sou o tremendão, o bom demais? Ou necessidade. Ou se realmente é uma necessidade. E aí nós temos que ter na nossa mente o raciocínio para conseguir fazer o discernimento das coisas. As pessoas de fora não necessariamente vão entender isso, mas você tem que estar com o teu coração muito bem alinhado a respeito disso. Tá? Será que eu tenho que fazer isso? Será que eu tenho que fazer isso agora? As propagandas querem que você faça agora. Olha, acabou. O tempo está acabando. Você vai ter que comprar. É até agora. É até daqui a pouco. Compre, compre, compre. Você lembra do Botini lá do Shoptime? Compre, compre, compre. Entendeu? Se 1 Timóteo 6,9 é verdadeiro e o desejo de ser rico nos leva à destruição, a pergunta é: você está livre das mensagens falsas da propaganda? Ou será que a onipresente mentira econômica te enganou a ponto de o único pecado em que você consegue pensar em relação ao dinheiro ser roubo? Porque muitas pessoas acham que pecado em relação ao dinheiro, roubo, não é só isso. Na sua avareza é pecado. Você não saber compartilhar seus recursos com o próximo é pecado. Então isso tem a ver com dinheiro. Tudo tem a ver com dinheiro. Eu sou a favor da liberdade de expressão e de iniciativa, porque não tenho nenhuma fé na capacidade moral de um governo pecaminoso de melhorar as instituições criadas por indivíduos pecaminosos. Mas, em nome de Deus, usemos nossa liberdade como cristãos para dizer não à ambição da riqueza, e sim a verdade, a grande lucro na piedade, quando nos contentamos com a satisfação das necessidades simples da vida. E aí, o que esse módulo, esse tópico fala é: se contente com o que você tem. Não viva na miserabilidade, não é isso que eu falei para vocês. Saia, lanche, viaje, faça essas coisas, mas com pesar e entendimento. Com pesar e entendimento. O que os ricos devem fazer? Até que estivemos refletindo sobre as palavras dirigidas em 1 Timóteo, vamos ler de novo, faz tempo que a gente não lê. 1 Timóteo capítulo 6, versos 6 a 10. 1 Timóteo capítulo 6. Uma coisa para os pais e pelos responsáveis. Uma criança, ela não consegue, por enquanto, acompanhar 100% da palavra, mas ela não pode ficar 100% na brincadeira, tá? Senão a igreja vai continuar sendo um local de lazer. Não é, tá? 1 Timóteo capítulo 6, versos 6 a 10, por favor, Luiz. 6 a 10? 6 a 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar nele. Tem sustento e com que nos vestir estejamos contentos. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 17 a 19, Rô. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Nesse texto que a Rosângela leu, Paulo fala a um grupo da igreja que já é rico. O que fazer se eu já tenho? Entenda que a nossa condição financeira é uma condição muito acima da média brasileira. Graças a Deus, o Senhor ele tem feito as pessoas prosperarem. Tá? Eu tenho visto isso. O que fazer com isso? Como lidar com isso?
apóstolo Paulo ele vem falando para Timóteo que nós temos que estar sempre exortando aos ricos do presente século que eles não sejam orgulhosos, nem depositem a sua confiança na sua riqueza, no seu negócio, na sua academia, no seu trabalho, no seu caminhão, na sua provisão, mas que você possa entender que é Deus que faz todas as coisas. Aonde Deus permitir que você coloque a planta dos seus pés, sempre tenha no teu coração que quem promoveu aquilo foi Deus. E aí ele vem falando logo no começo, que eles não sejam orgulhosos. O que é ser orgulhoso? Quem fez? Foi a minha força, o meu entendimento, a minha sabedoria, a minha capacitação. Temos que tomar cuidado com isso. O que uma pessoa deve fazer com o seu dinheiro quando se tornar rica? O que você deve fazer quando você tiver recursos financeiros acima das suas necessidades? O pastor Ayrton, a gente caminha junto, já tem alguns anos, e ele era dono da faculdade e eu sou gestor, eu ajudo ele a cuidar. E aí ele estava numa condição, ele com a esposa, que ele estava tendo um lucro mensal de em torno de 50 a 100 mil reais. E ele começou a se incomodar com isso, supriu as necessidades dele, e ele chegou com a esposa e falou assim: olha, nós estamos ganhando demais, esse dinheiro não é para a gente. Foi quando ele decidiu abrir a CBI para uma outra forma de ação, com sócio e tudo mais. Cuidado com a riqueza na sua vida. Se você estiver ganhando mais do que você tem, você precisa, Deus tem algum propósito nisso. Deus ele quer que você utilize esse recurso de alguma maneira. E não é questão de você esbanjar ou sair ouvindo qualquer toque de trombeta, mas é questão de você entender: será que o recurso a mais que você está ganhando, ele está sendo ganho para você guardar ou para você utilizar em alguma coisa que Deus mesmo tem? Tem uma história também. Helena, você tem que ficar quietinha, tá? Fica quietinha, sentem, tira essa cadeira, por favor. Separem as duas, entendeu? É sempre naquele contexto. Separem as duas. Não dá para ficar duas crianças juntas até que elas saibam lidar. Então, as pessoas elas estavam dentro de uma igreja, lá na igreja do pastor Ayrton, lá no interior de São Paulo, e ele conta que eles começaram a levantar uma verba para construir uma piscina dentro de uma chácara que eles tinham lá. Tinha recurso suficiente, as pessoas levantaram recurso à parte dos dízimos e ofertas, e não há problema nenhum em relação a isso. Nós decidimos que tem um grupo de pessoas que precisa ser alcançado, e a gente decide comprar uma Kombi na igreja para buscar essas pessoas, não há problema, tá? E aí começou a se recolher o dinheiro, e quando estava próximo do dinheiro para mandar fazer a piscina, para lazer da própria igreja, uma irmã ficou doente. E pelo SUS ela ia demorar 5 meses para fazer a operação, mas em 2 ela ia morrer. Então o conselho se reuniu e eles decidiram usar o dinheiro da piscina para ajudar a irmã. Quando o pastor ele saiu dessa reunião, ele encontrou um jovem da idade do Rafael Bragueiro. E aí o jovem olhou para ele e falou assim: pastor, quero dar uma opinião. Ele falou: pode falar. O senhor não acha que está errado a gente usar o dinheiro que a gente tem para arrumar uma piscina, sendo que tem a irmã fulana que está passando necessidade? Ele falou: você acha isso? Acho. Inclusive já conversei com outros jovens e nós não concordamos que esse dinheiro seja mantido no contexto de comprar uma piscina enquanto a irmã fulana está passando mal, precisa desse recurso. O que essa visão está dizendo? Os recursos que você tem, e eu já disse uma vez para vocês, há um ano e pouquinho atrás, Deus ele vai fazer pessoas prosperar aqui no nosso meio. Mas você tem que saber o que fazer com esse recurso. Tá? Viaje, passeie, se divirta, mas não é só isso. Em que o cristão deve fazer se Deus fizer seu trabalho prosperar a ponto dele ter grandes riquezas à sua disposição? O que você teria que fazer com isso? Paulo responde nesses termos, que é o texto que nós lemos. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza,
mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos de dar, prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamentos para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. As palavras do verso 19 simplesmente parafraseiam, ou seja, falam de uma forma diferente o ensino de Jesus Cristo, que diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, está o seu coração. Se o mais importante para você é o dinheiro, larga o teu coração. Se o mais importante para mim for a minha esposa ou a minha filha, é aí que está o coração. E mesmo isso é errado. Nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser prioridade a respeito de todas as coisas. Eu nunca serei um bom marido, nunca serei um bom pai, nunca serei um bom pastor se eu não tiver um relacionamento com Deus. Por isso que nessa semana, acho que foi nessa semana que eu postei, mais uma vez eu acabei a leitura das Escrituras e vou começar de novo. Estou mostrando para vocês, não que eu sou mais espiritual que vocês, estou dizendo para vocês que eu estou dando exemplo. Façam como eu estou fazendo. Leiam, leiam, leiam. Se você não ler, você não tem como oferecer para a sua casa, para a sua família, para a tua igreja, para o que quer que seja, algo espiritual, porque você vai estar vazio. Você só dá o que você tem. Se você não lê as Escrituras, quarta-feira senti falta das pessoas, estava um embalo, né? As pessoas querendo orar, sumiu todo mundo. Ninguém nem mandou mensagem, nem respondeu, nem falou nada. E eu fiquei chamando. Eu duvido que não foram vistas as mensagens, porque o WhatsApp na nossa mão, antes de apitar, você já pula. Entendeu? Então a gente vê que as coisas, elas são mais importantes do que as coisas espirituais. Eu estou dizendo para você, o espiritual, ele rege o natural e não o contrário. Jesus não é contra o investimento, ele é contra o mau investimento. Ou seja, colocar o coração no conforto e segurança que o dinheiro pode comprar nesse mundo. O dinheiro deve ser investido em títulos eternos dos céus. Mas como isso? Lucas capítulo 12. Nós não temos nenhum Lucas na igreja, né? Não tem um Lucas. Aí. Você não bota Bíblia? Não. Lucas, não? É Joaquim. Não. Então, tem um apóstolo, né? Lucas. Joaquim, Já tem dois anjos, né? Gabriel e Rafael. Vamos dar uma engordada espiritual. Você não viu aqueles nomes estranhos, né? De índio, né? João, não sei o que. Juan, não sei o que. Vamos lá. Lucas capítulo 12, versos 32 e 34. A gente vai falar, ó, se vocês deram um nome diferente para o meu filho de vocês, a gente vai falar que a gente achou bonitinho, mas a gente vai achar horrível. É Alva. E vai ser Alva. Vamos lá. Lucas 12, 32, 33 e 34. Não tem mais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outras bolsas que não desgastem. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus Cristo não está falando para você ficar pobre, para você dar o seu carro, para você dar a sua casa, nada disso. Não tem mais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Ele está pedindo? Ele está falando para a gente realmente compartilhar os nossos recursos. Ele não está pedindo. Ele está falando, compartilhe os seus bens. Observe que Cristo fala, dê esmolas. Isto é, arranje para si uma bolsa no céu. Observe que Jesus não está dizendo simplesmente
que o tesouro no céu será o resultado inesperado da generosidade na terra. Não. Ele diz que devemos objetivar o tesouro no céu. Ou seja, você vai olhar para a sua vida natural, mas você olha também para a sua vida espiritual, buscando ajuntar recursos nos céus. Nós temos os recursos da terra e nós temos também os recursos dos céus. Consiga para si bolsas e tesouros que não se estragam. É nisso que você vai ser feliz. Você receberá seus dividendos na ressurreição dos justos. E muitas vezes nós investimos recursos querendo um retorno, e não há problema em relação a isso. Tá? Então, de vez em quando, alguém liga para mim e fala assim: pastor, tem aqui uma oportunidade financeira assim, assim, assado. Não há problema em relação a isso. Mas o nosso prêmio maior não é aqui na terra. Se você deseja ter uma vida feliz mais aqui na terra do que na glória, eu sinto lhe dizer que você não vai para os céus. Outro exemplo disso está no ensino de Jesus em Lucas capítulo 14. Lucas 14, versos 13 e 14. Pode ler? Por favor. Lucas 14, 13 e 14. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e será bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. O que nós estamos faltando na nossa igreja hoje? O ministério foi de, por exemplo, fazer um sopão, entregar para favelados, para pessoas de rua, levar alguma coisa e lá no plano piloto, lá, levar um alimento. É isso que ele está falando aqui. Ele está falando, de novo, Felipe, vamos lá. De novo, Felipe. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Ponto. Até aí. Então ele está falando da gente compartilhar os nossos bens, as nossas riquezas com aqueles que não têm condição. Então isso é um ministério para você pensar, da gente fazer. Estou muito satisfeito com vocês em relação ao que tem despontado. Tá? Estou até agora esperando uma ligação da Vânia, que ela mandou para mim assim: pastor Paulo, já te retorno. Faz 2 dias que eu estou esperando o retorno dela, entendeu? Já te retorno. Porque, está escrito aqui. Quer que eu mando usar a foto no zap da igreja? Não. Nós vamos começar, creio, o desenvolvimento desse, apesar que eu vi essa semana em Morta, né? De tocar o povo a trazer coisa. E nós vamos começar a abençoar pessoas dentro do Ministério da Ação Social. E aí, falava na semana passada lá na porta, e a Vânia ela falava sobre essa condição de não é só cesta básica, proteínas. E o ministério do amigo meu, lá de Taguatinga, ele criou um projeto que vai ter CNPJ e tudo mais. Nem falei para a roupa, me chamaram para ser tesoureiro. Entendeu? E o projeto chama-se Proto-Evangelho. Proto é do primeiro evangelho que está lá em Gênesis, tá? Mas proto também de proteína. Então a ideia é você abrir uma pequena associação em que vai ter uma conta em que todo o recurso financeiro que for levantado para esse propósito em especial, ele vai passar conta. Então, uma vez por mês, ele vai num local em que ele vai previamente fazer pesquisa e vai lá comprar 2, 3, 5, 10 mil reais de carne, entendeu? E aí, se nós demos uma contribuição de R$1.000 na nossa igreja, a parcela proporcional em relação àquela carne, a gente vai pegar aquela carne de uma vez só. Vai pegar o quê? Carne. Entendeu? E aí a gente vai poder abençoar as famílias. Porque não sei se você sabe, mas as pessoas não vivem só de arroz, feijão, farinha, entendeu? E sal. É sal, né? Entendeu? As pessoas gostam de carne. As pessoas gostam de carne. Então, ore em relação a isso. Entendeu? Então você também pode abençoar dentro de projetos como esse. Então não é por falta de projeto que você não pode ter te abençoar. Tá? Voltando. Ao dares um banquete, convida os pobres e aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles como recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Isso é praticamente o que dizer: dê esmolas e faça um tesouro nos céus,
Não busque a recompensa em títulos terrenos. Seja generoso. Não construa sua vida com luxos e confortos. Salmos 16, 11. Olhe para a ressurreição e para a grande recompensa em Deus. Salmos 16, 11. Menízia. Menízia não, Moisés. É que o Moisés está no celular, mas eu já falei que não é para usar o celular. Então não sei se ele está sendo rebelde. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude da alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Gil, você engasgou porque você leu no celular, não pode. É a mesma coisa. Não é mesmo, não. Tá? É menos unção. Tá? Nós temos que entender que na presença do Senhor há plenitude de alegria. E na destra do Senhor, ou seja, na sua direita, há delícias perpetuamente. Mas cuidado para você não ser mais sábio que a Bíblia. Muitas pessoas acham que elas são mais justas que Deus. Que são mais... Você está dando risada? É verdade. As pessoas, elas acham que são mais justas que Deus. Justiça própria é o pecado. Deus, Ele me perdoou e eu acho que eu tenho que fazer algo mais. Eu tenho que ser perfeito. Eu não posso errar. Eu não posso cometer nenhuma falha, nenhum delito, nada. Se eu cometer um erro, eu vou para o inferno. O sangue do Cordeiro é sobre as nossas vidas. Nós temos que entender que a justiça própria também é um pecado. E quando você acha que a sua justiça é maior do que a de Deus, você está dizendo que você é mais santo que Deus. Então uma santa assim, calma filho, eu vou te amar. Então, entendeu? Toma Santa Ceia, se arrepende e toma Santa Ceia. Não, eu não posso tomar Santa Ceia porque eu tenho pecado. Cara, Jesus já levou teu pecado. Não, eu não estou digno. Ou seja, a Bíblia diz, faça isso. Você fala, não faço porque eu não estou pronto. Fala, mas é que a igreja te ouve. Agora esqueci. Um exemplo disso aconteceu até comigo também, caso, né? De quando a gente começa a aprender um pouco de Bíblia, de reforma, um pouco de Bíblia, a gente acha que é melhor, a gente acha que sabe mais que os outros, que todo mundo está errado. Isso acontece? Aconteceu. Isso acontece? Manu, fecha a porta lá. Continua. É sobre isso. É que nem É sobre isso. a questão da ceia também. Não. Quando Hoje a Raíssa está falando, né? então. Pode falar. Quando eu comecei a morar aqui, eu falava, amor, eu perguntava, você vai tomar ceia? E eu falava, amor, eu não vou tomar porque na antiga igreja era mais ou menos isso. Eu estou em pecado, eu sei o que eu estou fazendo de errado, então eu não sou digna de tomar o sangue e comer o pão. Mas ninguém é. Esse que é o X da coisa, né? Tome cuidado com pregadores que desviam a atenção do sentido direto desses textos. Lucas capítulo 14, 13 e 14, nós já lemos, tá? Por exemplo, o que você acharia desse comentário sobre Lucas 14, 13 e 14? A promessa e recompensa para esse tipo de vida consta aí como um fato. Você não vive desse jeito pensando na recompensa. Se estiver na verdade, não está vivendo desse jeito, mas do velho jeito egoísta. Será que isso é verdade? Será que se você pensar, tirar um versículo do contexto, em que Lucas ele vem falando que nós temos que pensar no reino dos céus, em vez de pensarmos na nossa vida terrena, é uma questão egoísta? Se eu quiser viver a plenitude do Senhor aqui na terra, você tem que viver a plenitude. É por isso que a gente deu a sua vida. Mas nós temos que pensar que não é só isso. Tudo é questão da motivação do coração. Qual é a sua motivação no coração para fazer o que você faz? Só Deus sonda o seu coração. Só Deus sonda o seu coração se você quer um caminhão para você crescer, se você quer um ônibus para você trabalhar, ou para você crescer. O que é que movimenta a sua vida? Mesma leitura da Bíblia. O que movimenta o meu coração? O que movimenta o meu coração para que eu leia a Bíblia, ou que eu jejue, ou que eu faça isso, ou que eu faça aquilo? Será que isso é verdade? Que somos egoístas e sem amor, se formos motivados pela recompensa prometida? Será que se você trabalhar a sua vida aqui na terra, para você ser aceito nos céus, você está sendo egoísta?
Será que você buscar ser aceito por Deus é uma condição egoísta da sua parte? De você apenas querer satisfação para você? Se é assim, por que Jesus nos estimulou mencionando a recompensa e até colocando como base da nossa ação? Lucas 14, 13 e 14 de novo, por favor. 14, 13 e 14 de novo. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te a tua recompensa, porém tu a receberás na ressurreição do mundo. Dos justos. Ai, eu viajei que Tá? No 13 ele vem falando a nossa ação. E no 14 ele vem falando a consequência da nossa ação. Primeiro ele promete que quando você faz isso, que você doar, você primeiramente você vai ser bem-aventurado. Bem-aventurado é satisfação. Eu vou estar satisfeito comigo mesmo. E depois ele fala que nós vamos receber uma recompensa na ressurreição. É um prêmio do Senhor. Então eu faço para viver isso. Eu faço para receber isso. Se o próprio Cristo está nos incentivando a agirmos dentro do padrão cristão, para que nós possamos viver tanto um tempo de plenitude aqui, que a bem-aventurança é na terra, como também a ressurreição dos mortos, dos justos, entendeu? Nós temos que ser motivados para isso. Você tem que ter satisfação naquilo que você faz. Então, Ministério da Ação Social, vocês têm que estar satisfeitos e, em vez de levar um carro, tem que fazer 2 viagens. E isso tem que ser exteriorizado para as pessoas. Tem que haver um tipo de motivação, porque não, senão a pessoa fica naquela, eu não posso falar. O que uma mão fez, a outra tem que se esconder. É verdade, mas é no sentido de motivação, não no sentido de exteriorizar. Nós temos que falar. Por isso que eu trago vocês e falo assim, dá um testemunho aqui. Quando as meninas fizeram o jejum, a ministra veio, falou, quando eu li a Bíblia inteira, eu estou dando testemunho, a motivação não é minha. Nossa, pastor Paulo, não é para você se motivar a fazer. O apóstolo Paulo, ele fala, sede meus imitadores. O que ele está falando? Copia o que eu estou fazendo. Isso é o princípio do cristianismo. Então, essas redes de comunicação para levar o evangelho, assim, esse versículo, como que se encaixa esse versículo de não você deu? Porque tem às vezes, alguns canais desses que como se fosse uma transparência, né? Mostra os recursos, onde estão sendo gastos, tudo, e também pede a oferta. Um canal assim, bíblico, assim. Então, assim, como que se encaixa esse versículo com a mídia que eles estão mostrando, anunciando todas as obras que estão sendo feitas? Mas não tem problema de anunciar, porque é exatamente o que eu falei, entendeu? Nós temos que pensar dentro do contexto micro, que somos nós, tá? Em que eu falo das minhas conquistas espirituais e não, para que você seja motivado a seguir o mesmo caminho. Quando você pensa numa versão macro, que são de emissoras como essa, e a grande maioria, se não a totalidade, elas fazem isso simplesmente para enganar as pessoas, para elas darem mais, infelizmente, eu não reconheço nenhuma emissora que esteja fazendo, o que eu vejo, em que ela está fazendo isso com o objetivo de incentivar a pessoa a fazer a obra, e sim de enriquecer. A pessoa está simplesmente querendo convencer você a dar mais, mas não que isso. Mas que tem que falar? Tem. Mas quanto que ele gasta? Então, o que deveria ser transparecido lá nós recebemos 10 milhões de reais por mês. Coloca na tela lá, em que foi gasto os 10 milhões de reais? 8 mil reais foi gasto em ação social, comida, não sei o que, comprovado, com nota fiscal, com documento. Não vai fazer isso nunca. Porque os caras fazem o quê? Para benefício próprio. Essa série, esse filme que eu vi com a Rosângela, mostra bem claro isso. As pessoas ganhavam muito dinheiro, ajudavam muitas pessoas, mas o cara comprou uma casa própria, enorme, uma mansão, com não sei o que. A mulher, ela tinha um monte de casaco de pele. O que eles estavam usando? Os recursos, parte dos recursos da obra, eram para eles. Cheio de dívida. E cheio de dívida. E no final, eles falaram quanto que eles ganhavam. Um ganhava 100 mil dólares e o outro ganhava 400 mil dólares. Ou seja, 10, 20, 30, 40% do recurso que recebia ia para eles. Então, nós temos que ter discernimento aonde investir, também tem que ter sabedoria. Então, quando eu trago para vocês
Eles são portas abertas, porque eu já fui atrás. Já vi que aquilo ali, ele é sério. E é um jeito da gente investir. Não é para você dar em qualquer lugar, tem que dar no lugar que dá de fruto. Tá? O objetivo dessa instrução era... Acabou o tempo. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, adoramos e bendizemos pelo tempo de instrução que nós tivemos. Pedimos, Pai querido, que o Senhor nos instrua a ganhar recursos financeiros, que nós possamos ser prósperos, Pai querido, para que nós possamos abençoar, ajudar aqueles que padecem e têm fome. Nos ensina, Pai querido, em nome de Jesus, a administrarmos os nossos recursos segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Não permita, Senhor, que nós venhamos a ser levados pelos nossos desejos e nossas vontades, que nós tenhamos sabedoria no gasto, na administração dos nossos recursos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Hoje ninguém está almoçar, não, só podia ter.